A paz do Senhor Jesus, irmãos do canal, Deus te abençoe. Meus irmãos, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha para ajudar o nosso canal a crescer, tá bem? Eu estou fazendo esse vídeo, irmão, a respeito do espírito de confusão religioso que opera nesse momento, nessa geração e para esse século. Olha só, quando nós pegamos as principais denominações do Brasil e você olha de onde elas vieram, você percebe que elas vieram de um sistema de ódio ou de rupturas com alguma outra religião. Vou pegar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a Igreja Mundial do Poder de Deus do apóstolo Valdomiro. De onde que o Valdomiro veio? O Valdomiro, ele veio da Igreja Universal do bispo Macedo. Então ele desentendeu com o bispo Macedo e ele sai de lá e ele leva já uma grande multidão com ele. Então ele já saiu brigado de lá. Por alguma razão, ele brigou com o bispo Macedo e ele sai e ele já funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. Bem, da Igreja Mundial do Poder de Deus, você tem o Agenor Duque da Igreja Plenitude, né? Aquele apóstolo bem gordinho. Ele briga, desentende com o pessoal do Valdomiro e ele funda a igreja dele. Você tem o Davi Miranda, que também já veio de outra igreja e funda a Deus é Amor. Irmãos, e tantas outras que foram pessoas que vieram de alguma igreja e lá estavam inconformados e eles fundaram sua igreja. Pra você ter uma ideia. Então, essas igrejas elas são frutos de uma revolta de alguém que por alguma razão, sabe-se lá, saiu de uma igreja, não concordando com a visão do líder, ou desentendendo com o líder, ou querendo ter o seu próprio rebanho, o seu próprio poder eclesiástico. Então essas pessoas fundaram o que nós temos hoje aí. Quase todas as igrejas do Brasil, não são todas. Se você perguntar, o seu fundador veio de algum lugar, de alguma igreja dessa. E aí ele se revoltou lá, saiu e fundou o ministério que é o que você tem hoje. Então, é um espírito de confusão, é um querendo ser maior do que o outro, é um tomando membros do outro. Irmão, é um espírito de confusão tão grande. Olha, o Edir Macedo, ele não toma ceia com o Valdomiro não toma ceia com o Silas Malafaia, o Silas Malafaia não toma ceia com o Caio Fábio. Quer dizer, é um espírito de confusão tão grande que se colocar todo mundo junto dentro de uma sala, eles se matam. É uma coisa terrível, irmão. O movimento evangélico no Brasil é uma coisa terrível, tá? Eles estão assim num momento que a mente deles estão tão tapadas e eles acham que eles são tão certos que você vai ver muitos pastores profetizaram a vitória do Bolsonaro e o Bolsonaro dizendo que foi Deus que falou, o Bolsonaro ganhou. Porque se foi Deus que falou, como que alguém pode roubar a Deus? Como que alguém pode ter roubado a eleição? Se era Deus, operando Deus, irmão, quem impedirá? Não é o Supremo que... Se a palavra de Deus foi falada, passarão céus e terra, que ele ia se cumprir. Eles passaram vergonha, falaram que que era Deus que estava falando, que era Deus que estava falando. De repente o Bolsonaro levou uma surra aí nas eleições. E não era Deus que estava falando. Tudo aquilo era mentira. Deus falou nada, irmão. Irmão, se Deus falar, pode cair céus e terra, a palavra de Deus vai se cumprir. Operando Deus, quem impedirá? Aí nós percebemos, o espírito de mentira deles foi desmascarado. Uma coisa terrível, irmão. Amém? Deus te abençoe.